Estamos abrindo um novo trimestre, estamos iniciando uma nova jornada de estudo e aprendizado da Palavra de Deus. Durante o trimestre passado, nós estudamos a primeira carta do apóstolo Pedro. Lições maravilhosas, especiais, lições que tocaram profundamente a nossa vida, especialmente no que diz respeito a questões práticas do nosso dia a dia. E nesta segunda carta, nós continuaremos aprendendo essas lições maravilhosas e quero dizer que, tocando de uma forma mais profunda ainda, já tive o privilégio de estudar toda esta lição e perceber que ao longo do trimestre, ao longo dessas 13 lições, nós vamos ser tocados assim de uma forma muito profunda, de uma forma muito especial. Então, vamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração para que, à medida que esses ensinamentos, essa luz for sendo revelado a nós através dessas lições, nós possamos, com a graça e o poder de Deus, estar vivendo à altura de cada uma delas. Certamente nós teremos uma grande transformação, uma grande revolução na igreja, se nós de fato nos empenharmos em viver cada um desses ensinamentos, cada uma dessas lições que o Senhor está nos enviando ao longo deste trimestre. Vou trazer agora algumas informações sobre as duas cartas de Pedro. Na primeira carta, Pedro ele escreveu ela quando o imperador Nero iniciou uma perseguição muito sanguinária contra os cristãos que habitavam em Roma. Já a segunda carta, ela foi escrita cerca de 2 ou 3 anos após, quando a perseguição, que já era bastante sanguinária, ainda se intensificou mais. Na primeira carta, Pedro ele levou conselhos, palavras de alento para ajudar os cristãos que estavam sofrendo naquela perseguição. Mas na segunda carta, Pedro ele trabalha mais questões internas, problemas que estavam surgindo dentro da igreja naqueles dias, principalmente o problema relacionado aos falsos mestres. E nós vamos considerar bastante disso ao longo deste trimestre, falando sobre as dificuldades que os falsos mestres trouxeram sobre a igreja. Mas também nesta segunda carta, o apóstolo Pedro, ele reafirma algumas verdades cristãs muito essenciais, muito importantes, sendo elas a autoridade da palavra de Deus, a primazia da fé em Jesus Cristo e também acerca da segunda volta de nosso Senhor. Então, são conteúdos maravilhosos, preciosos, que estaremos considerando ao longo das 13 lições que temos neste trimestre. Mas vamos à primeira, que tem por título Um Miraculoso Escape. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4, nós temos o verso áureo desta primeira lição. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E o pensamento da inspiração: como seria bom ver aqueles que têm uma vida espiritual tão pequena, compreendendo que a vida eterna só pode ser concedida aos que se tornam participantes da natureza divina e fogem da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo. Aqui são pontuados alguns detalhes que estaremos vendo ao longo da lição. Então vamos deixar para comentar assim que eles surgirem no contexto desta lição. E para compartilhar conosco o ensinamento da lição desta semana, estamos recebendo o nosso irmão Paulo Nogueira, ele que é missionário aqui da Assembra. E vamos então passar para o estudo do primeiro tópico, o propósito desta epístola. Pergunta A quem Pedro endereçou esta epístola, esta carta, irmão Paulo? Muito bem, o próprio apóstolo ele escreve para as mesmas pessoas que ele escreveu a primeira carta. No capítulo 3, ali da sua segunda carta, ele compromete essa carta às mesmas pessoas ali da Ásia Menor, os próprios irmãos da igreja, como você mesmo comentou, aqueles que estavam sofrendo por perseguições e que estavam precisando ter uma fé mais sólida e ter essa experiência com Cristo. E hoje nós temos essas cartas em nossas mãos, né? Isso é um grande privilégio de hoje sermos os receptores desta carta.
E hoje nós lemos todo esse conteúdo aonde nos edifica contra justamente esses falsos mestres e muitos pregadores de evangelho que não nos leva ao propósito que Deus nos tem. Muito bem, então nós temos aí esta carta que transcende os séculos, né? E chega até nós também, com ensinamentos, com lições preciosas para todos nós. Todos aqueles que são considerados povo de Deus, né? Isso mesmo. Então são ensinamentos que que chegam até nós e precisamos estar atentos para a semelhança da igreja primitiva receber. É claro que não sabemos exatamente qual foi a reação da igreja, não temos esse registro, né? Como que a igreja foi impactada com esta mensagem? Algumas cartas de Paulo, especialmente a carta de Coríntios, as cartas aos Coríntios, nós temos ali o registro de como a igreja reagiu, que é na segunda carta, que provavelmente foi a terceira, de Paulo à igreja, né? Porque ele faz menção de outras cartas enviadas, mas Paulo faz menção, olha, quando eu enviei a carta anterior, vocês ficaram tristes com o que eu disse e tal, mas o que eu quero ensinar é isso, aquilo, outro. Mas em relação a esta carta de Pedro, nós não temos essa informação de qual foi a reação. Mas, de toda forma, é uma carta muito especial, corrigindo alguns erros que estavam surgindo ali no meio da igreja, trazendo advertências, mas o contexto daquele tempo é semelhante ao contexto de hoje, portanto, as lições transmitidas por Pedro há quase 2000 anos atrás são lições para o povo de Deus hoje também, certo? Certíssimo. Vamos à pergunta B. À medida que buscamos com sinceridade e fervor a Deus em sua palavra, que recompensas fluem abundantemente para nosso coração? Qual é a recompensa desta busca? A primeira recompensa que o próprio autor da carta, ele fala sobre paz. E hoje o mundo, ele prega uma paz que não é a mesma que Pedro, ele ali escreve as pessoas que buscam a Deus, que é justamente a paz que eu e você estamos buscando. Essa paz em Cristo. E ele acrescenta a graça. Jesus, ele tem um plano, e esse plano, quando ele veio viver o seu ministério aqui, foi justamente de comunicar a sua natureza divina. E nós, como pecadores, quando aceitamos a sua graça, automaticamente aceitamos também a natureza divina. E o propósito dessa natureza divina é justamente nos assemelharmos a Ele. Como a pergunta, quando buscamos com sinceridade a Deus, é essa recompensa que temos. A paz que vem de Jesus e a graça que é o poder que nos eleva e nos transmite esse poder de termos também a natureza divina. Exato. Então, nós vemos que quando esse buscar que envolve, e aqui já fala, né, em sua palavra, que é o meio para alcançar esse resultado maravilhoso que Deus nos concede, essa recompensa que é apresentada, essa paz, essa graça maravilhosa, nós queremos essa paz, nós queremos essa recompensa. Mas quantos estão dispostos a passar, a se submeter a esse processo? Muitos querem mais graça e paz da parte de Deus, mas não estão dispostos a esforçar-se por conhecê-lo melhor, através do estudo diário das Escrituras, através de uma vida de oração também, né? A nota diz assim: se o ser humano se apegar à natureza divina, atuando segundo o plano de adição, acrescentando graça sobre graça no aperfeiçoamento do caráter cristão, Deus atuará num plano multiplicador. Ele diz em sua palavra: graça e paz sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Precisamos ter esse conhecimento, precisamos nos dedicar a esse conhecimento, né? E aí desfrutar de toda essa graça, de toda essa paz que o Senhor tem prometido a nós. Certíssimo. Muito bem. Então, nesse primeiro tópico, nós apresentamos sobre o propósito da segunda carta do apóstolo Pedro, e o propósito dele desta carta, de fato, nos trazer o conhecimento mais aprofundado acerca do Senhor Jesus Cristo, para que então possamos desfrutar desta recompensa maravilhosa da graça e da paz multiplicadas em nosso coração, pelo próprio Senhor Deus, né? Pelo próprio Senhor em nossa vida.